Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar sequência aos casos de trauma e vamos ver um exemplo de trauma renal. A gente já viu alguns casos que tinha lesão renal associado, a gente vai colocar nos cards alguns desses casos, mas esse é um caso bem interessante para exemplificar e documentar o trauma renal. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao Prazer. Meu nome é Ariel, sou médico radiologista e trabalho como assistente no grupo de emergências do Hospital das Clínicas da USP. Não deixa já de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber os próximos vídeos e siga a gente também no perfil do Instagram. Bom, então vamos ver o caso. É um paciente masculino de 41 anos. Mantendo a mesma sistemática, olhando pré, arterial, portal e excretora. Aquela coisa que eu sempre falo, tente abrir as quatro fases junto, que deixa mais rápido a sua avaliação do exame e é mais fácil. Mas aqui para a questão da qualidade gráfica, a gente sempre abre no máximo duas fases. Então a gente vai seguindo na ordem, vendo a pré-arterial, depois olha a portal e a excretora. Então a gente está aqui na transição tóraco-abdominal, né? Fase pré-contraste e a fase arterial. Então aqui na fase arterial a gente vê o contraste aqui na aorta, no coração. Pulmão tem alteração, a gente não vai ficar vendo isso. Vamos focar na região do abdômen superior. Então aqui está o fígado, essa é a transição hepática. Vamos abrir grande aqui a fase sem contraste. Então a gente está vendo aqui a região mais superior, o domo hepático. Aqui aparentemente a atenuação está homogênea, bem preservada, a gordura perihepática aqui do lobo esquerdo está com atenuação preservada. Mas a gente vai chegando, a gente reparou já que tinha algumas alterações no parênquima pulmonar à direita, né? Então vamos ver se tem mais coisa aqui na região à direita. Então repare que a gente está descendo, chegando aqui na região do rim, e olha essa loja renal à direita, como já está bem grande, né? Bem heterogênea. Só agora está começando aqui o polo superior do rim esquerdo. Veja como é a atenuação da gordura preservada, da gordura perirenal, e aqui a gente nem mal vê a gordura, né? Tá um negócio todo heterogêneo. E veja que aqui você identifica a morfologia do parênquima renal, mas não é muito. E aí vira uma bola aqui, um negócio bem grande, bem heterogêneo, um pouco mais hiperatenuante, mais claro que o resto. E veja que isso se segue até lá embaixo. Aqui já perde aquela morfologia mais globosa de bola, que já fica um negócio mais heterogêneo. Ó, já começa a delimitar como se tivesse formando um acúmulo líquido, né? Então aqui a gente pensa num hematoma, numa extensa lesão, provavelmente renal. Então a gente está diante de um impacto aqui nessa região, a área da energia do trauma foi aqui. Então a gente vai olhar rim, fígado, principalmente o lobo direito, região aqui desses vasos, um pouco da processo uncinado, cabeça pancreática, porção do adenal. Então provavelmente o mecanismo das lesões estarão nessa região. Na fase sem contraste, é isso que a gente consegue ver e já vê que tem realmente líquido livre. Tem uns foquinhos gasosos aqui, extraperitoneal, aqui junto do ilíaco, aqui em subcutâneo, mas a gente não vê um pneumoperitônio. Então, essas são as informações que a gente consegue ver na fase sem contraste. Além disso, olha, a gente observa que esse rim esquerdo aqui, ele não tem nenhuma lesão aqui de uma alteração na gordura perirenal, mas ele está com uma dimensão reduzida e com uma cortical afilada. Isso fala a favor de ser um paciente renal crônico, né? Não temos informações a respeito disso. Mas vamos focar no trauma e vamos ver o que mais a gente encontra. Vamos olhar agora a fase arterial. Então aqui está a fase arterial, a gente está lá em cima de novo, mesma sistemática. Vamos ver o fígado. Aqui a gente está vendo o parênquima hepático, está preservado, você não vê grande alteração, né? Aqui eu gera a dúvida se tem alguma coisa, é muito tênue, passa desapercebida, porque provavelmente a gente pode ver alguma coisa nas outras fases. E aí vamos identificar o rim, vamos olhar o rim esquerdo, olha como ele está atenuando aqui, né? Esse rim
tá mais preservado, tem um cistinho aqui, nada relacionado ao trauma. E aqui no rim direito, onde está aquela lesão, aquele hematoma, a gente começa a ver, aqui a gente vê um pouco de parênquima renal com atenuação homogênea, então a gente vê o córtex aqui, região da pirâmide renal, mas você não identifica nada na pelve, você tem aquele baita hematoma, aquela baita lesão, uma lesão meio explosiva aqui desse parênquima renal, né? E repare que você não identifica nada aqui no terço médio para o inferior, ó. Aqui perde tudo, você não tem identificação desse parênquima. Então aqui teve uma extensa lesão renal. Mesma coisa de quando a gente viu os casos de trauma hepático, todos esses órgãos têm graus das lesões. Não precisa decorar, você tem que saber que tem, é fácil de procurar na internet. Mas é óbvio, né? Lesões mais baixo grau vão ser lesões de hematoma subcapsular, aí depois você vai para as lacerações, então quanto menor, menor o grau dessas lacerações. No rim, uma coisa que a gente tem que pensar de forma bem objetiva assim, é se acomete o sistema coletor ou não, e aí depois as outras lesões, os traumas mais graves, né? Como essa daqui, que é uma grande lesão renal, até o extremo que você tem a desvascularização, você rompe os vasos ali no hilo. Aqui a gente até consegue ver, ó, aqui está a artéria, tá a aorta, né? Aqui sai a artéria renal direita, ela chega aqui nesse parênquima renal, mas você não consegue delimitar muito bem, a gente vê um pouquinho aqui de uma artéria segmentar superior, agora as outras artérias, ó, não tem parênquima, já está solto. E além disso, o nosso já velho conhecido, você vê esses focos hiperatenuantes com atenuação semelhante ao contraste aqui da aorta, está esparramando, extravasando, isso é um sinal de sangramento ativo, está até depositando aqui já. Então, uma extensa lesão renal com sangramento ativo. É repetição de vários outros casos que a gente já viu, né? Então, a gente está diante disso, vamos ver as outras fases para ver o que mais elas acrescentam, né? Então aqui a gente está na fase portal, fase um pouco mais tardia, olha o parênquima hepático e olha o que a gente repara, aquela região que na arterial a gente via muito mal, aqui fica mais bem delimitado. Então a gente tem uma laceração hepática também, o impacto está toda nessa região, então pegou o lobo direito hepático, mas tem aqui também alguma coisa no segmento 4, né? Então essas lesões hepáticas associadas têm um pouquinho de edema periportal, a gente sabe que é edema e não uma dilatação das vias biliares, porque está pegando os dois lados ao redor da porta, né? E é mais provável também do que ter uma dilatação aqui no contexto de trauma. Aquelas áreas do rim ficam semelhantes, então onde tem vascularização preservada ainda, que é o polo superior, a gente vê com contraste, mas aí você não vê mais nada aqui indo para o terço médio e terço inferior. E além disso, você vê aquele componente de sangramento ativo se extravasando, ficando mais evidente. Então, tem mais e ocupa uma área maior. Então, tudo isso é sangramento ativo. E vamos olhar agora a adrenal, né? A adrenal, nesse caso, é muito difícil da gente ver, mas a adrenal direita está aqui, ó. Você tem um mínimo realce dela aqui. Provavelmente teve uma lesão aqui também, um pouco, alguma área dela, porque a gente não delimita tão bem, mas a lesão é principalmente renal, né? Aqui à esquerda a gente consegue ver melhor a adrenal nessa morfologia de V ou em Y invertido, então aqui para a gente ver, ter uma noção do tamanho dela, como ela deveria estar, né? A adrenal à direita aqui a gente perde essa parte mais superior, a gente vê só uma rima aqui do parênquima dela, mas o principal realmente está no rim. Essa lesão perirenal, a gente vê uma densificação da gordura perirenal, mas a gente também tem líquido no espaço pararrenal, tanto no espaço pararrenal anterior, que está aqui na frente, quanto no espaço pararrenal posterior, e aí se estende aqui inferiormente esse líquido livre, né? Na fase excretora, a gente vai ver aqui melhor o sangramento ativo, o extravasamento desse sangramento ativo. Aqui a gente não está vendo bem
mas teve com certeza lesão do sistema coletor aqui nesse polo inferior, né? E aí seria isso. Mas esse caso, o que mais que tem de interessante? Repare aqui na fase portal, na região peripancreática, que a gente vê um líquido, uma densificação e tem um acúmulo líquido aqui também, ó, nessa região. Então aqui está o processo uncinado, cabeça pancreática, o pescoço e o corpo. Até aqui essa transição, a gente vê essa zona mais cinzenta, né? Não tão escura quanto essa gordura. Então tem alguma coisa acontecendo aqui, pode ser só um hematoma relacionado ao trauma, mas a gente tem que ver as outras estruturas, né? Aparentemente o duodeno está passando aqui, então aqui a gente está na região da terceira porção, mais embaixo. Vamos subindo, fazendo o caminho contrário. Ele está aqui, a gente não vê grandes alterações no realce, nada disso. E aqui chega a região antropilórica gástrica, né? Está preservado. Vamos ver então se tem alguma coisa vascular. Vamos voltar para o arterial e aí aqui, o que é importante? Quais são os ramos que a gente vai ver? Esse é o tronco celíaco, o primeiro ramo principal que a gente vê na aorta abdominal. Do tronco celíaco, o clássico é sair a artéria esplênica, artéria hepática comum e tem a artéria gástrica esquerda. Depois cada um vai ter seus ramos. Mas repare que aqui a gente vê a esplênica, vê a hepática e teria a gástrica saindo. E a gente não vê ela não aparece aqui. E é bem aonde está essa parte irregular. E essa área irregular a gente vê também alguns foquinhos hiperatenuantes aqui de permeio. Isso daqui. Vamos olhar na portal de novo? E repare como esse componente aqui está aumentando, está extravasando um pouquinho mais. Então aqui a gente está adiante, ó, vem até aqui, até essa região, e aí aqui a gente consegue ver a cabeça pancreática, o processo uncinado. Então isso daqui é uma lesão da artéria gástrica esquerda também com sangramento ativo. É um pouco mais difícil da gente ver, mas a gente tem que avaliar essas alterações e procurar ativamente. Então aqui a gente vai vendo aquele componente extravasando progressivamente. É difícil, mais uma vez, mas é visto. Dá para a gente ver. Então, nesse caso, o que a gente tinha para olhar era a laceração hepática, um pouco de uma lesãozinha ali na adrenal, que fica difícil de ver, principalmente essa lesão complexa de alto grau no rim direito, com sangramento ativo, e tinha também a lesão da artéria gástrica esquerda com sangramento ativo. Bom, pessoal, era esse caso que eu queria discutir com vocês hoje. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê o like aí no vídeo. Inscreva no canal, ative as notificações para receber os próximos vídeos. E convide seus amigos que têm interesse nesse tipo de material a conhecer o canal e seguir a gente. Obrigado e até o próximo vídeo.